Meu maior prazer é te amar. Nada me faz mais feliz que poder sentir você me tocar e o teu Espírito em mim se mover, comover a minha emoção. E o teu amor invadiu, de alegria fluiu em meu coração. Eu quero mais, muito mais do teu amor. Você é tudo pra mim, Senhor. Eu quero mais, muito mais do teu poder. Você é a razão do meu viver. 211, a mesma página. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Louvemos ao Senhor. Página 21, número 143. Aqui viemos te adorar, ó Cristo, e proclamar o seu poder. Nos levantemos para o teu louvor, Senhor Jesus e Salvador. Aqui viemos por amor, ó Cristo, aceite a nossa oração e nossas vidas no altar de Deus. Confie a nossa oração. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta,
Tão certo como eu te fale, tu podes me ouvir. Cristo voltará. Aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro. Tão certo como a manhã que se levanta. Tão certo como eu te fale, tu podes me ouvir. Tão certo como eu te falo. Tão certo como eu te falo. Tão certo como eu te fale, tu podes me ouvir. 142. Sente agora não. Ah, meu Deus, o coração cheio de amor, cheio de adoração a ti, Senhor. Te louvarei, Jesus, não apenas quando eu cantar, mas em todos os momentos, em menores a paixão. Te louvarei, Senhor, te adorarei, Jesus. De todo meu viver, te louvarei, Senhor, te adorarei, Jesus, de todo o coração. Não, era parte do vizinho. Ele é vizinho? Não é por causa disso, não. Você viu? Boa noite. Nós sabemos que nós, nosso era filho do pai, né? Nosso pai era Satanás, porque no decorrer da história humana, os nossos pais antepassados, eles cometeram pecado diante de Deus. E por isso, nós crescemos, nós nascemos à imagem e semelhança de Deus, como essa criança aí, tem sentimento ainda de conhecimento sobre as coisas do mundo, e nem tão pouco sobre as coisas da carne. Por isso que ela é a imagem e semelhança de Deus. Então nós viemos no mundo, de acordo com as escrituras, que esse mundo, ele é realmente, né, do maligno. Se você for dar uma olhadinha em Mateus, capítulo 4, Satanás, ele chega para o nosso Salvador e fala muitas coisas para ele. Uma das coisas que ele fala, que me deixa assim, né, prestando atenção, ele diz: olha, tudo isso é meu. Tudo isso eu te darei se você se prostrar e me adorar. Jesus, ele sai daquela situação. E nós estamos nesse reino. Mas é como nós estamos lá no reino lá, mas nós estamos sendo embaixadores aqui. E ele vivia, né, ele tinha seus espíritos vivendo dentro de cada um de nós. Espírito da desobediência, espírito que fazia nós ficar separados de Deus, né? E se a gente morresse naquela situação, o que aconteceria com nós? Né? Nós ia diretamente, né, para ele. Porque nós tínhamos perdido a imagem e semelhança de Deus e passamos a viver pessoas mortas espiritualmente segundo a carne, segundo o nosso desejo. Mas Satanás, ele não deixa cada um de nós quieto. Ele usa desse artifício
que é o reino dele, para nos, sabe, nos colocar de novo, novamente, debaixo da sua autoridade. Então, Jesus, ele tem ensinado, né, em Lucas, capítulo 11, versículo 24, ele tem ensinado que se o valente é tirado da casa, é porque tem um mais valente. E esse valente é o Espírito Santo. Então, Jesus, ele ensina que devemos estar todo o tempo com essa casa cheia. Para que quando o inimigo da nossa alma vir fazer visita, porque ele não achar uma brecha na nossa vida. Sabemos também que Pedro ensina um pouquinho sobre isso. Né? No capítulo 5, versículo 8, lá da carta de 1 Pedro, diz que o diabo ele fica ao nosso derredor. E só uma coisa que o diabo sabe da nossa vida é o nosso passado. Graças a Deus. Ele não sabe do presente, né? Ele sabe do nosso passado. Então ele vai atingir dentro do nosso passado. E essa decisão é através da nossa permissão agora. Então por isso que às vezes a gente entra num estado assim de depressão, né? Não vontade de ir para os cultos, não vontade de fazer nada. Porque a gente é atingido, a gente é porque é lançado na seta de Satanás. Então vamos dar uma a Bíblia aí, é o Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 11. Capítulo 11, versículo 24 ao 26. Aí começa ali começa contigo. Começa contigo, 24 a 26. A irmã, ela lê também? A irmã tudo bem, né? Então pronto. Aí a irmã fica com 27, 28, viu? A irmã viu? Ela está em mais. Eu li do 24 ao 26, é? É claro. Meio que aí, né? Tá, tem o mesmo pensamento, certo? Aí vai lá o distinção aí. E aí a Ludmila veio 27, 28. E aí a Juliana veio do 29 ao 31, certo? E a minha irmã, a Vitória, exatamente. Então a senhora vai ficar com 33, né? Não, com 34 ao 35. Viu? Pode começar. Quando o espírito do vem sair do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não achando, diz: tornarei para minha casa, de onde saí. E chegando, acha varrida e arruinada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Aconteceu que, ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava no meio da multidão disse a ele, erguendo a voz: Bem-aventurado o ventre que concebeu você e os seus seios, que o amamentaram. Jesus, porém, respondeu: Pelo contrário, mais bem-aventurado
E aumentando-se a multidão, começou a dizer: Maligna é esta geração. Ela pede um sinal, e não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Portanto, assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, vai, meu Deus do céu, vamos lá, ninivitas, assim o Filho do Homem será também para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens dessa geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Ninguém, depois de acender uma lamparina, a coloca em algum lugar escondido, nem embaixo de um cesto, mas num lugar em que ilumina bem, a fim de que os que entram vejam a luz. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se forem maus, o seu corpo ficará em trevas. Portanto, tenha cuidado para que a luz que está em você não sejam trevas. Pois, se todo o seu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente como a lamparina quando ilumina você em plena luz. Então, o que a gente pode entender desse texto de Jesus? Ele estava falando de uma vida espiritual, certo? Vou dar mais ou menos algumas coisas para vocês. Jesus realmente estava falando do espiritual, daquela vida que ninguém vê, uma vida que existe no nosso redor que ninguém vê. E ele estava falando sobre salvação, ele estava falando sobre o que é tirado do velho homem e o que é colocado no novo homem. E a irmãzinha aqui, ela leu que chegou uma certa mulher e chegou o Senhor, bem-aventurado é os seus que te amamentaram. Bem-aventurados são aqueles que vão guardar. Então, Jesus está ensinando. E a gente vai ver o decorrer da situação. Que ele diz que ninguém coloca uma lamparina Então, o que eu queria ensinar com esse ensinamento, nessa estratégia de Satanás, e que nós devemos, né, obedecer o que ele ensinou. Começar aqui pelo nosso irmão. Vamos lendo aí para dar uma resposta. Porque eu não vou dar estudo. O meu aqui foi o 24 ao 26, né? Aqui, como você fala, está falando do espiritual, né? Ele fala daquele espírito imundo que sai, né? E sai a vagar, né? Atrás de lugares secos e não achando onde repousar, onde entrar. Não tem uma ideia, não. Vou voltar para o meu corpo antigo, né? E chegando lá, se ele vê bem varridinho, né? E adonado, você pensa que isso é bom, não é? Porque tá vazio, né? Tá limpo, né? Então não tem nada. E opa, olha aí, tá bem limpinho, bem vaguinho. Então ele vai lá e traz com ele mais 7, né? Para poder habitar novamente naquele corpo. E a palavra vai falar que o segundo estado dessa pessoa vai ser pior que o primeiro. Porque se só com um a gente já fazia o que fazia, né? Porque eu me lembro que quando eu tinha só um, eu fazia muitas coisas perversas, né? Testemunho. Eu vou fazer do testemunho. Ah, mas a gente fazia muitas coisas perversas só com um, né? Aí você imagina com 7. Imagina com 7, né? Então, o que nós podemos aprender aqui é que a casa tem que estar cheia. Ela não pode estar
varrida lá, porque tá cheia. Cheia de quê? Cheia daquela, como ele fala aqui, né? Que comentou. Mas bem-aventurados os que ouvem, né? E as guardam. As guardam e praticam. Então você se enche, né? Agora, quando nós não estamos fazendo isso, a casa está cada vez mais ficando o que limpa, né? Porque Aí chega uma hora que não tem mais nada, aí vem aquele que saiu, encontra vazia e traz com ele mais tarde. Então, o segundo estágio é pior, né? Então, a casa tem que estar cheia. Porque eu falo da casa, né, não, casa desse templo, né? Aqui que somos nós, né? Ela tem que estar cheia. Então, né, quando a gente realmente nós temos visita a todo momento. É a visita através dos nossos olhos, a gente está vendo, porque como também nos ofereceu. Tudo isso é isso. Né? E aí, essa visita é aquele estalo de chamar o velho homem, sabe? A despertar. Aí, quando a gente faz isso aí você diz, opa, o peixe está quase pegando. Então é isso que acontece. Né? Então, mas se a gente tiver com a nossa vida, né, sempre pensando, né, em estar agradando a Deus, a gente vai ser igual a Cristo Jesus. Quando aconteceu do inimigo inflamar Jesus, isso Jesus ele foi batizado, como nós fomos batizados. Ele foi para o deserto para ser tentado. Foi para o deserto para ser tentado. Então ele tinha que passar por essa prova, né? Como para lá para Filipenses, ele se esvaziou de si, né? Ele foi passar pela prova. E o tentador chegou. Ele ofereceu, né? E ele indagou. Satanás sabia da escritura. Tudo isso. Mas o que Jesus mostra, Jesus sempre estava guardando, né, a sua maneira de salvação através do que ele já tinha, né, aprendido como ser humano. Né? E Jesus, a gente vê que Jesus ele foi um ser humano. Ele teve que estudar, né? Ele teve que estudar, ele teve que ler, porque o menino de Israel, com 12 anos de idade, ele já sabia, ele tinha que saber aqueles 66 livros. Né? 66 livros já tinha decorado, ele sabia. Então ele foi bem instruído, tanto por José como pela sua própria mãe. Então a gente tem esse conhecimento que Jesus ele estava sempre cheio. Ele estava cheio. Então o que ele está querendo indagar, né? Que é importante, né? E olha só o versículo 7. Olha, acontecendo que dizer isto, essas palavras, que palavras? Essas anteriores. Né? Uma mulher chegou e disse, bem-aventurado aos seus que amamentaram. É distinção. Isso aí não é bem-aventurado é aquele que estão ouvindo o que eu ensino. Não é isso aí. Então, Satanás, ele vai tentar a gente de toda maneira. Quer dar uma explicação do céu? É da onde, menino? Do céu? O que tu deu para entender? Eu não entendi, mas tá falando uma pergunta. O que é erguendo? Como é? Erguendo. Erguendo? Onde é que está, bebê? A gente vê se Aqui é erguendo a voz, né? Erguendo a voz, né? É fala como mais Olha lá, alto. ó. exatamente. O levantando a voz. A tua Ela aí falou é. bem alto. Ela falou bem alto. Bem-aventurado, né? Distrito dos veio, bem-aventurado, né? Falar alto. Para Jesus explicar. Aí Jesus, acho que foi a próxima. Ela queria aparecer. O que a gente pode ver mais aí, irmão? No que é o seu, né? É o seu, né? Mas 22. 29, a toda essa multidão começou a dizer, Maria nessa geração de perdição.
Acho assim, eu acho que é a mesma coisa de hoje em dia, né? Que as pessoas ficam pedindo sinal, quero sinal disso, quero sinal, né? E olha que Deus já deu tanto sinal, né? Para nós, e mesmo assim. E aqui tem um estudo muito importante para nós. Que nós que guardamos o batismo. Esse sinal é de sepultamento. Isso, olha, o único sinal que vai ser dado é o sinal do Jonas. Porque vocês, né? Então, qual foi o sinal de Jonas? O que foi que Jonas fez? Ele ensinou, né? Jonas foi sepultado, né? O vento da baleia, né? Então, esse é o sinal. É para você ver, né, que, desculpa que eu interrompi, né? A gente vê essa passagem bíblica, né, que ele foi engolido pela baleia. Nós, há pouco tempo aqui atrás, o cara foi engolido pela baleia, foi e lançou ele para fora, não foi? E não morreu, né? Então, você vê se vai ser um rapaz, o cara foi engolido, passou 3 dias, né? E você vê que recentemente uma pessoa foi engolida, né? Isso para alguns pesquisadores não é normal, é controverso, né? Aí você já vê, né, bem real, um negócio desse bem real, porque passou em tudo, foi canal de televisão, né? Em jornal e tudo. Só que sério, né? Tudo teve um mover, porque lá dentro do vento, ali com certeza tem um astro que consome os alimentos. E Deus preservou o Jonas ali no vento sem um astro, né, sem sofrer nenhum dano. Isso aí nós temos que entender, né? Deus, ele. Exatamente, porque a baleia tem todo um processo para poder ingerir qualquer alimento como nós temos também, né? É que nem Daniel lá na cova dos leões, né? Quem é que estava cuidando? Quem que não estava, quem é que está assim naqueles dois palmos? Aqueles leões famintos, né? Porque eles já deixaram aí muitos dias sem comer, já para quando lançasse a presa, né? Tanto foi lançado aqueles que acusaram o leão, né? Do tempo de chegar no buraco, né? Comeu Então, mais espaço. Vamos tirar a maçã, né? Vamos tirar a maçã, vamos tirar a baleia. Um grande peixe, né? O mistério de Deus. Na verdade, Jonas, ele não estava. Aquele povo lá era um povo muito mau, os indivíduos, né? Cruel. Então, o Jonas não queria levar a mensagem de salvação para aquele povo. Ele tinha até ódio. Ele tinha até ódio. A questão não era medo porque ele sabia que Deus era com ele. Mas a questão é porque era o ódio que ele tinha. Aquele povo mau que matava criança, cara, que fazia coisas abomináveis aos nossos olhos. E com o próprio povo dele, né? Como é que rapaz, o Senhor mandou ele pregar para esse povo, né? E você vê que todos se convertem, né? E aceita a palavra. A gente vê isso, a misericórdia de Deus no Velho Testamento para quem? Só para os judeus, mas para os pagãos. Interessante isso aí. Então, o sinal de Jonas aqui, ele é importante. E Jesus disse, olha, nenhum sinal vai ser feito, senão o que já foi dado. Não, o sinal de Jonas. O que vai acontecer com Jesus? Ele também vai por dentro da terra. Então, cada um de nós que passamos por esse, Jesus está ensinando sobre o batismo. Aqui ocultamente já, ensinando sobre a morte, a sepultura e a ressurreição, ensinando sobre o Evangelho, sobre o que Jesus realmente ele veio para fazer e nós se submeter. Ele diz assim, como fluíram a multidão, passou Jesus a dizer, esta geração perversa me pede um sinal. Mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem será para essa geração. Então, Jonas só teve 3 palavras. Deus, em 3 dias vai acabar com vocês. E essa geração de hoje ele não aceita. Não, o que ele ensina. Então, é por isso que ele está lá no contexto do 24,
mandando a gente estar sempre cheio. Isso. Para a gente, mais tarde, ser aquele luzeiro. Porque o povo, o único sinal que a gente pode apresentar para o povo é essa, né? A pregação de Jesus, ou a pregação de Jesus. Jonas disse que Deus ia acabar lá com fogo e tudo. E o que vai acontecer com essa geração? A mesma coisa. É isso? Então vamos para o versículo 31, continue, irmão. A vitória. 31. Não, só a senhora lê. A senhora lê e vai. Pode ler, sem medo. Porque a gente, todos nós somos a mesma coisa. Eu não consigo entender. Não, mas lê ali o 31. Só. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. E esse aqui quem é? Que é maior que Salomão? E aqui está aquela maior do que Salomão. Quem é que tá falando isso aqui, Vitor? Jesus. Então, pronto, filho. Tem que saber interpretar texto. Tem estudo não, colega. Tá certo, é isso mesmo. Irmã, depois de dar uma explicada aí. Vou explicar aqui o da Vitorine aqui, que a rainha do sul, Vitória, foi uma rainha de Sabá, né? Uma mulher que ela ouviu a sabedoria de Salomão, né? Na verdade, Salomão ficou sábio, aí deu fama notória depois do evento daquela prostituta, né? Que duas mulheres tiveram filhos ao mesmo tempo, moravam na mesma casa. Uma delas dormiu em cima do bebê e morreu o bebê. Aí a outra que ficou com o filho, que matou a criança, pegou o filho dela morto, botou na outra que estava dormindo, pegou o vivo dela e fingiu que aquela mulher tinha matado a criança. Então, quando a outra acordou e viu que o bebê tinha morrido, ela viu que não era o filho dela. Então, elas ficaram discutindo, brigando. Aí foram levadas até Salomão. E aí Salomão, ouvindo a história de um e de outro, ele teve uma ideia. Ele não sabia a verdade. Ele não sabia quem estava falando a verdade. Então, o que ele disse? Traga uma espada. Vamos dividir a criança no meio. Metade para cada um e ninguém briga. Aí a mãe, uma mãe verdadeira, o que é que faz? Não, deixa com ela. Não mate a criança. Então, Salomão entendeu que a mãe, porque a outra disse, não, nem meu, nem dela, pode dividir. Olha, não era a mãe, né? Aí a outra disse, não, pode ficar. Ela não queria ver. A mãe verdadeira se condoeu pelo filho, né? Então, Salomão entendeu, olha, essa aqui é a mãe. Entregue para ela, ela é a mãe. Então, depois desse episódio, Salomão ficou tão conhecido que vinha pessoas de vários lugares ouvir a sabedoria dele. E essa mulher aqui, essa rainha, ela veio, fez uma viagem longa para ouvir Salomão. Então, Jesus está dizendo aqui que essa mulher, que nem pertencia ao povo de Deus, não era uma pessoa do povo de Israel, ela vai se levantar para condenar as pessoas de Deus, porque ela fez uma viagem longa para ouvir sobre Deus, sobre a sabedoria de Salomão. Então, o texto que eu estou vendo aqui é a importância de ouvir e viver. Porque não basta só ouvir, você tem que viver. Porque olha aquela casa limpa que o irmão falou, né? A casa está limpa por quê? Porque todo o mal foi tirado, só que não viveu. Então o mal volta. Porque, como a mulher gritou, né? Bem-aventurada que te deu a luz, te amamentou, Jesus disse o que? Não. Feliz é aquele que ouve e guarda, ou seja, pratica, vive. Isso é que faz a diferença. E ela voltando aqui no texto
né? Se não tem, a gente vai atrás do interruptor para ligar, porque essa é a função da luz. Aí Jesus está dizendo, olha, a lâmpada, ninguém bota ela ali, ó. Você não pega. As meninas não viram no nascer do período de vela, né? Como é que não tinha lamparina. Mas eu ainda, na idade assim, da Ludmilla, na minha casa não tinha luz, a gente tinha lamparina. Então, era colocado num lugar alto para, né, clarear tudo. Então, Jesus está dizendo, olha, vocês foram iluminados por mim. Vocês estão ouvindo, vocês estão sendo iluminados. Então, o que, é que vocês têm que fazer? É clarear, é a função de vocês, né? Então, esse é todo esse contexto dessas histórias, assim, ela se une, né? Uma com a outra, né? Exatamente. É a sabedoria, né, do Senhor. Interessante que a irmã Marta falou sobre a viagem. Nós estamos nessa viagem. Às vezes a gente tem preguiça, né, de sair para ouvir o Senhor falar. E se a gente não estiver, né, se esforçando, buscando, essa mulher, ela continua aquela geração. Por quê? Porque ela deixou todo o seu reino para ouvir, né, a sabedoria de Deus, a sabedoria de Salomão. Onde é que está a sabedoria de Salomão? Jesus diz, quem é maior do que Salomão? Eu sou. Olha que agora vocês têm que me ouvir. Vocês têm que me ouvir. Então nós estamos seguindo realmente aquilo que é maior do que Salomão. A irmã Marta Maior do que a rainha de Sabá. Exatamente. Olha o que é Às maior. vezes ele se mostra, eu sou maior. Né? Eu agora sou sinal dessa geração, assim como o Jonas foi, né? Lá. Agora sou eu, né? E é interessante que ele fala aqui que essa geração é mais perversa, É mais maligno, né? maligna. E olha que eles não estavam praticando nada de errado. Uhum. Não havia uma prática de Mas quando Jesus fala nessa questão de mais maligno, é porque aquele povo já estudou sobre Jesus, sobre o Messias. Agora ele chega. Está aqui o sinal dessa nova geração e o povo faz o quê? Recusa. Então é por isso que ele fala, vocês são a mais malignos. Vocês são piores. Aí vai dar a sua comparação da rainha, de Jonas, até dos que se converteram com a pregação de Jonas, de Levita, né? Ó, tá aí, esses aí tudinho, ó, e tá aqui quem é maior e vocês não querem. Então é por isso que eles falam, ó, vocês são a mais maligna que tem. A mais perversa, porque estão rejeitando quem? O próprio Cristo. Estão rejeitando o próprio sinal dessa nova geração que sou eu. Por isso que eles falam isso. E é interessante que as coisas ainda vão ficar pior. Né? A gente vê que está pior. Houve o tempo das trevas, que a Bíblia não foi tirada, quem ensinava eram os padres, né? Ensinava latim, ele era de costa, um povo, ensinava. Mas aí apareceu, né? Deus levantou homens para. Hoje a Bíblia está na nossa língua. Né? A gente tem capacidade e está cheio, sempre aceso. Aí a irmã vai falar do texto dela, né? Eu sei que a senhora falou, Ela mas falou. não falou, ela passou por cima, né? Ele falou aqui dos olhos, né? Que os nossos olhos têm, são a lâmpada do nosso corpo, por quê? Porque, no geral, a gente julga pelo olho, né? Você está olhando, Isso. a sua mente já está processando e a sua atitude vai ser baseada naquilo que você está imaginando. Então, tem que tomar cuidado com o que está vendo, porque o julgamento que a gente faz, né? Não é a questão de estar vendo as coisas em si, mas como está vendo, porque aqui Jesus está falando de quem? Dele mesmo, olha, eu sou filho de Deus, a profecia sobre mim, vocês estão me esperando, vocês não estão me vendo, estão me julgando, né? Me julgando por quê? Eu filho de José, filho de Maria, da ilha de Nazaré, né? Ao invés de ir atrás de todos os fatos, pesquisar, correr atrás, não. Eles aceitaram só o que eles estavam vendo. Porque o que eles estavam vendo era isso, né? Ele é de Nazaré e o Messias vem de Belém. Né? Nós não vamos saber de onde ele vem e esse daí a gente sabe, né? Então, foram essas pedras de tropeço que fizeram com que eles tropeçassem. Eles não foram atrás,
não deixar o irmão, né? Só, né? Aí, bote em Mateus capítulo 6, versículos, para dar mais uma clareza nesse olhar, né? Capítulo 6, versículos 22 e 23. Leia, irmão. Os olhos são lâmpada do corpo. Se a seus olhos forem bons, todo seu corpo será cheio de luz. Se a, porém, seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em treva. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, de grande treva serão. Parecido com aquele mesmo que eu aprendi sobre se os teus olhos forem bons. O que ele ensina? Ele quer que nossos olhos tenham só um foco. Nossos olhos tenham só um foco. E qual era o foco que Jesus está ensinando? Que é a palavra como a primazia da sua vida. Então, se o nosso foco, se nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será iluminado. Então, hoje a gente tem que ter só um foco. Saber que esse mundo aqui, ele está querendo sempre nos pegar. Mas se a gente baixar o foco, né, não obedecer a palavra de Deus, vamos estar com os olhos maus. E nosso corpo vai ficar o quê? Trevas, porque nós estamos como que vai se andando, querendo andar em dois caminhos ao mesmo tempo. Né? Os olhos maus. Com artimanha, né? Com maneira de querer enganar, né, nós mesmos. Não, se nossos olhos forem. Então, né? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se os teus olhos tiverem só um foco, é luz. Então, hoje a gente tem que olhar para aquele que nos dá a salvação. E ele nos avisa que nós devemos estar com a nossa casa, não só varrida, mas ornamentada, mas também cheia. Né? Cheia com a sua palavra, porque que o Espírito muito ele vai sempre estar nos testando. Né? Só para encerrar, quando eu digo isso, é difícil, mas é João. João, né? Aí do irmão, certo? Evangelho de João. Não, Evangelho de João, não, primeiro João. Primeiro João, o quê? Primeiro João capítulo 5. Versículo? Versículo 18. Não pode ler do 17. Toda injustiça e pecado, e há pecado que não leva à morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, e o maligno não pode tocar nele. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro já nos ministra. Exatamente. Então, esse é o foco, né? Deus ele quer que a gente tenha. Saber que nós estamos no campo que não é nosso. Nós não somos mais cidadãos daqui. Somos cidadãos daqui, né? Vivemos como cidadãos daqui. É o que Pedro, ele fala na sua carta, segundo Pedro, ele vai dizer, olha, depois de vocês ter
ter conhecido a verdade, ter escapado desse mundo, voltarem a se envolver de novo, seu estado vai se tornar pior. Esse pior também mostra que, né, se os 8 demônios estão dentro da gente, nosso estado vai ficar pior do que o primeiro. Então a gente tem que ter um foco. Então o que devemos fazer? Agora a minha pergunta é essa. O que deve estar fazendo para ter nós mesmos protegidos contra Satanás? Porque ele vai falar aqui. Deixa eu ver. Não deixar espaço para ele, né? Olha aí. Não deixar espaço para ele. Sempre deu primeiro lugar, né? Exatamente. Ter um foco só. Né? Porque nós querendo ser bem-aventurados, Jesus nos ensinou como podemos ser bem-aventurados. Só que é fácil dizer, guardar as palavras. A prática, por exemplo, a prática é que é se realmente nós estamos guardando a palavra. Porque às vezes, ó, tem confusão dentro de casa, tem assim. E a gente tem que saber que aquele momento lá, nós estamos na carne. Então a gente não tem que dar o troco de acordo com o que a gente dá. É no trabalho, dentro de casa, em qualquer canto, a gente tem que estar sempre armado. A gente tem que ter um foco. Porque se a gente der brecha, a gente vai estar em dois pensamentos. A gente vai estar em dois pensamentos. Estão mijando aí na minha bolsa, né? Está tudo cheio de luz de gás. Sentiu. Sentiu, né? Então, sim, o irmão falou, né? Nós vamos fechar, né? A porta. O que mais vocês podem. Salmo capítulo 1 seria um grande exemplo disso, né? Salmo 1, né? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, deteve caminhos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, É o seu prazer. tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita diariamente, né? Então, em vez dele, ele só não deixa o mal, mas ele vai praticar o bem, ele vai fazer as Ele coisas vai que sair Deus de quer. perto daquilo que não vai. De tudo que é mal, mas às vezes a gente pensa que o ser cristão, ser servo de Deus, é se apartar do mal, mas não é só isso. Porque o bem-aventurado que continua a leitura, não é só quem deixou o errado, mas quem está vivendo o que Deus quer. Então, não é feliz só quem tira o mal. Exatamente. Quem É só pratica, limpar, né? É. Só tirar o mal e limpar, né? Isso, não vale. Não rende. E aí, manda? Tá mais velha, né? Isso aí que eu tô falando. Pois é. E alguma coisa bacana pra você. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Que homem, pai. É isso mesmo, né? Obrigada. É verdade. Então, É muito bom mesmo. tudo isso aí, né, Jesus ele nos ensina para a gente ser bem-aventurado. Porque a bem-aventurança ela vem de acordo com o que a gente está realmente vivendo dele, por ele e para ele. Se não for assim, tá ruim. Não é ser feliz, né? É, E bem-aventurado é feliz, né? feliz. Já tá aqui no restinho, né? Não, tô, irmão. Eu estava com medo de vir, por causa que eu estava pensando também na senhora, né? Mas pode orar aí. Somos protegidos por Deus, não nos pega nada a nós. Pode orar aí. Deixa eu ver, lá. Né? Allá en el centro llega toda gente gripada. Eu nem pego nada, graças a Deus. Marta também, né? Tá forte, né? Conhece também, né? Mas Pero não é Esse na dia eu tava hora. só com garrafa muito também, Não é aquela na hora. ela fica raré. Aí ele tava com poeira, com tudo, né? Poeira, terra, É. sol. Eu, graças a Deus, não. Essa gripe eu nem sei. tem um tempo. Não, é porque eu estava tossindo mesmo, chegando a doer as cordas. Sabe? Quem tá pegando tá ficando Aí com a eu- calça cheia. Aí eu digo, não tinha condição, não.
Senhor, meu Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, ó Deus, te desejamos para toda honra, toda glória, porque o Senhor merece. Muito obrigado, ó Deus, por até aqui, Pai, o Senhor ter estado conosco, ter nos ajudado, ter nos fortalecido. O que nós temos é só te agradecer, Pai, pelo teu grande amor e pela tua grande misericórdia. Senhor, eu te agradeço por esse momento maravilhoso. Momentos que nem esse, ó Deus, o mundo jamais vai ter a capacidade de proporcionar para nós, mas o Senhor para proporciona. Aqui nós aprendemos, aqui nós temos uma comunhão uns com os outros. E é muito bom, Senhor. O que eu te peço, Deus, que o Senhor nos ajude, Pai, nessa caminhada, porque, como o irmão Cláudio ele falou, sempre o inimigo vem e nos visita, Pai, com algumas setas, Pai, malignas, mas te pedimos, ó Deus, força, para que nós possamos resistir, ó Deus, e não venha ser atingido, Pai, por essas setas, mas que nós possamos continuar, Pai, teus caminhos. Fortalece, Pai, a tua igreja. Eu te peço não só por nós, mas por toda a tua igreja, Pai, aonde ela estiver, em qualquer parte do mundo. Ser conosco, Pai, nos ajuda. E aí, em nome de Jesus, teu filho amado, eu te oro, te agradeço. Amém e amém. Amém. Vamos descer um pouquinho da mão. Sorvetinho. E o bombom?